Amigos queridos, bom dia. Que as vibrações de nosso Mestre alcancem os corações de todos nós, trazendo-nos paz e muita compreensão. Que possamos hoje iniciarmos mais um capítulo, hoje o capítulo 6º, o capítulo 7º, Bem-aventurados pobres de espíritos. Vamos ler o que se deve entender pobres de espíritos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas, que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz, para ser por estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso mestre por excelência, que junto a esses abnegados irmãos possam nos envolver, trazendo para cada um de nós os recursos que necessitamos. Pai amantíssimo, dai-nos força e coragem para vencer as nossas lutas, nossas dores, nossas provas, mas com dignidade que o seu Evangelho tem nos ensinado. Que a paz, a esperança seja constante em nossa vida, sustentando a fé e a coragem para que nós possamos vencer a nós mesmos. Se conosco, Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, eu gostaria de que a gente comentando isso aos poucos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma fala de Mateus. E nós gostaríamos de perguntar, será que a gente entende o que é que Jesus está nos chamando? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, nós vamos ver que Emmanuel nos responde essa pergunta no livro Consolador, quando ele nos diz: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. E aí vem a pergunta: será que nós somos bem-aventurados? E será que somos os pobres de espíritos? Porque nós acabamos entendendo que pobres de espíritos, na linguagem do homem, é o ignorante. E Emmanuel nos traz, na visão da espiritualidade, que Jesus está se referindo ao espírito que tem dentro de si conquistas valiosas, que demonstram simplicidade, singeleza, e não estão imbuídos do espírito de ambição, de egoísmo, e que eles costumam, porque eles compreendem as dificuldades da vida, eles acostumam e costumam triunfar em tudo aquilo que a espiritualidade aguarda deles. Então, nós vamos ver que nós, não acostumais até hoje, denominar os vitoriosos do século as questões puramente materiais, de homens de espíritos. O que será que Emmanuel está dizendo isso? Porque, na verdade, nós não somos homens de espírito, nós somos um espírito reencarnado. E que este espírito ele é composto de espírito, perispírito e corpo, que definimos como homem, ou ser espiritual. Então, até hoje, nós denominamos os vitoriosos dos séculos todos aqueles que têm sucesso material, têm sucesso na vida financeira, na sociedade, e nós sabemos que isso é completamente contrário àquilo que o Evangelho vem nos mostrar.
E por isso que nós vamos ver que nesta mensagem que nós começamos a ler e vamos discuti-la, Kardec nos coloca que a incredulidade zombou dessa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Quando nós temos o olhar para o outro como homem e não como espírito, nós criticamos, nós zombamos, porque nós não compreendemos qual é a essência daquele ser. Então, quando Jesus fala dos pobres de espírito, Jesus está referindo não àqueles que têm uma inteligência avançada, que pregam, que faça isso, faça aquilo, mas aqueles que são humildes, são brandos de coração, que estão lutando para que eles possam edificar dentro dele o reino dos céus. E esse reino dos céus, ele não será construído pelos orgulhosos. Então, os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção. Amigos queridos, nós precisamos tomar cuidado para ver como é que nós estamos entendendo o que é estar no mundo. Porque estar no mundo não é para conquistar títulos. Podemos conquistar os títulos, mas não precisamos sentir-nos superiores ao outro. Há uma diferença muito grande nisso, porque o que nos coloca num patamar diferente é a simplicidade e as coisas divinas que já fomos capazes de construir. Então, Kardec coloca que, concentrando sobre si mesmo seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Por quê? Porque a superioridade não lhes permite. A vaidade, uma inteligência extremamente intelectual, insensível às coisas de Deus. Então, essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria negar até mesmo a divindade. Hoje nós podemos ver que as pessoas têm vergonha de falar de Deus. Parece que quanto mais inteligentes somos, mais distantes estamos dessa divindade. E nós não estamos pensando ou admitindo que nós estamos contestando aquilo que é mais sublime, que são os atributos que estão em nós, doados por Ele, que nos fazem, então, ser que podemos usufruir do mundo sem ser do mundo, mas nós temos tomado da inteligência como uma inteligência superior, uma inteligência que nos coloca numa posição superior àqueles que caminham conosco, e essa inteligência, ela não nos leva a crer na possibilidade de que nós temos que compreender a grandeza de Deus com outro olhar. E aqui Kardec coloca: se recusam-se a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima do qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Ora, nós precisamos ver que muitos de nós desejamos ser ricos, mas nós precisamos entender que nós podemos ser ricos, pois há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. E encontramos pobres, lamentavelmente ricos de sovinice. Então, veja como é que é a nossa vida. Nós precisamos entender que somos um espírito vencendo as convenções do mundo, lutando, mas nós não podemos consagrar que tudo que o mundo nos mostra é o que vai nos fazer felizes. Então, há muitas pessoas que são mendigos, que estão na rua, que estão com o rosto desfigurado, que têm dentro dele uma espessa nuvem de orgulho, e que esse orgulho vai empanar qualquer entendimento. É interessante que há pouco tempo, muito frio, nós resolvemos sair para levar os cobertores. E encontramos pessoas que não aceitaram os nossos cobertores. Então, é justamente isso que o Evangelho está nos mostrando. Mendigos com rosto de desfigurados
que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho. Então, o orgulho nos cega. E é preciso que a gente saiba, então, quando Jesus falava dos pobres de espírito, que ele não estava falando sobre a questão só da ignorância, da incúria que nós muitos ainda vivemos, da nulidade. E sim, ele estava exaltando os corações que são simples, que descobrem a grandeza da vida nas menores coisas. E essas pessoas, elas guardam dentro de si um tesouro de bênçãos. Pobres de espíritos, amigos, na visão da plataforma evangélica, significa pobres de fatuidade, pobres de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. E aí Kardec diz assim: entretanto, digam os que disserem, forçoso lhe será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. Por quê? Porque eles não fazem para entrar no mundo espiritual com dignidade. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e outro que humildemente lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, nós temos que, é necessário que a gente tenha muita cautela com as interpretações que tudo que a gente vê na vida, e muitas vezes até um certo exagero, para que a gente não venha cair no julgamento e nem levantar qualquer sentido aos nossos olhos, porque tanto a pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Todos nós estamos aqui recebendo o que nós merecemos, nem o rico e nem o pobre. Se somos pobres, nós revoltamos, queríamos o que o rico tem. O rico detesta, tem medo de perder e não para não ficar igual o pobre. Então, veja bem, nós ainda não compreendemos que o papel da lei de causa e efeito, porque a pobreza nada mais é do que o abuso de ontem. E a riqueza é uma prova de vício, que nós estamos sendo convidados a compreender a necessidade da solidariedade, da caridade, do amor. Então, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Essa é uma situação que hoje nós estamos vivendo e com muito pesar, porque nós não estamos preocupados em cultivar a simplicidade e nem a humildade no nosso coração. Mas muito pelo contrário, todos querem um título, todos querem lutar, e quando consegue os títulos, esquece da estrada percorrida, das promessas que foram feitas. Então, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam. O que nós queremos hoje? Queremos muito mais nos afastar de Deus, porque nós não temos força para mudar o nosso orgulho, para mudar a nossa vaidade, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, aí pergunto para vocês, pergunto para mim, perguntamos para todos nós: o que nós queremos ser? É melhor que a gente saiba e reconheça a grandeza quando Jesus disse que nós seríamos, para entrar, para sermos bem-aventurados, nós teríamos que ser pobres de espíritos. Pobres de espírito são as pessoas que carregam dentro de si a humildade, o ato de submissão, que carrega dentro de si virtudes. Então, nós temos que tirar as ilusões que muitas vezes nos cegam, nos obscurecem, para que a gente possa buscar estabelecer dentro de nós a receptividade no nosso coração e procurar entender que todos somos infinitamente ricos de oportunidade de trabalhar e servir.
Mas quem trabalha e procura servir, tem uma coisa também que precisamos analisar. Eles aprendem, aperfeiçoam e se colocam à disposição para ajudar o outro. Então, muitas vezes nós queremos o dinheiro, o ouro, e é muito mais difícil a aprovação daqueles que o têm, porque eles vivem mergulhados nas facilidades dos recursos materiais e muitas vezes perdem a sua simplicidade, perdem o amor fraterno e dentro de si só brilha a centelha da ilusão. Então, bem-aventurados os pobres de espírito são aqueles que trazem a humildade no seu coração. Então, nós temos que entender que é importante, amigos, imprescindível, clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância que ainda agita dentro de nós por não conseguirmos ainda desenvolver os verdadeiros sentimentos, os valores que vão fazer com que a gente saia dessa paralisia mental em que muitas vezes nós nos encontramos. Então, quando nós abraçamos com a necessidade de amar o irmão, de sentir as suas dores, nós vamos percebendo que nós vamos modificando, nós vamos deixando de sentir aquilo que até então nós sentimos. E para encerrar esse item de hoje, eu vou lembrar daquelas palavras de Jesus, que para mim sempre me tocam o meu coração, quando ele diz: Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Se ele é o modelo e guia, com quem que temos que aprender? Com ele. E ele é, para nós, o exemplo da humildade, o exemplo do amor, da caridade, da benevolência, do devotamento, então, das virtudes que nós ainda não temos. Então, nós queremos, nesta hora, agradecer a Jesus por tudo que ele tem nos dado, especialmente por compreendermos ou procurarmos compreender a lição do Evangelho de tal forma que sintamos amparados, abnegados por seu amor, e que o passe seja para nós a dádiva sublime que vem nos auxiliar, vem trazendo para todos nós as bênçãos sublimes do seu Evangelho em nossa vida. Ajude-nos, Jesus, que cada um faça a sua rogativa. E pedimos também, pela fluidificação de nossas águas, que as bênçãos de Jesus se façam em favor de todos nós. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Agradecidos, Mestre, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós, nesta manhã, regozijando com esta alegria, pedimos pela paz, pela união e pela fraternidade todos nós. Recebam no coração as vibrações, o carinho do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípides, com sua equipe, nos sustente, agora e sempre, que assim seja.